Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevista e debates de todas as noites. E o tema de hoje é um pouco mais leve, meio de semana e tal, mas muito instigante. É o seguinte, é uma pergunta até curiosa. Imagine a seguinte situação. A esposa, ela tem um emprego muito bom, ganha um ótimo salário. Então, ela trabalha fora e o marido fica em casa, tomando conta da casa, lavando roupa, passando, lavando louça, cozinhando, enfim. E tomando conta das crianças, tomando conta dos filhos. É uma perfeita inversão dos papéis. Eu sei que as feministas odeiam esse tipo de coisa, mas lá pelos anos 50, 40, era assim que era, né? Então, o marido saía de casa para ganhar o pão de cada dia, enquanto a esposa ficava em casa tomando conta dos filhos e cuidando da casa. Tanto é que a expressão dona de casa vem justamente dessa prática. Agora, quando a gente inverte a situação, quando a esposa é que sai e ganha o salário e o marido fica em casa tomando conta dos filhos e cuidando de todos os afazeres, isso vai contra a palavra de Deus, a Bíblia? Será que se a gente olhar para as Escrituras Sagradas, nós encontraremos elementos condenatórios desse tipo de inversão? Será que a Bíblia define que o papel do homem é ser o provedor e o protetor e, portanto, a pessoa responsável por ganhar o pão de cada dia e até por isso comandar a casa? E a esposa é a ajudadora idônea e a mãe, aquela que vai criar os filhos e não apenas dar a eles a luz, né? Enfim, quando a gente inverte os papéis, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Você vai dizer, mas isso não acontece. Acontece e muito. Eu mesmo, pessoas cristãs, né? Que por uma série de circunstâncias, a esposa é que ganha o pão de cada dia e o marido fica em casa, literalmente, tomando conta de todos os afazeres e criando os filhos, levando para a escola, trazendo de volta, indo às reuniões de pais e mestres, levando ao médico e por aí vai, né? A palavra de Deus define que quem tem que trabalhar e ganhar mais é o homem e a mulher pode ajudar na medida do possível, sendo que o papel principal dela é o de criar os filhos e cuidar da casa, ou não? Ou os arranjos sociais contemporâneos não vão contra a palavra de Deus? O que é que você responderia se alguém viesse com essa pergunta para você na sua igreja? Está no ar o Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vejam Só. Nós queremos te dar um presente por você nos assistir. É tão bom ter a sua audiência que a gente quer recompensar de algum modo. Então, o que nós vamos fazer ao final desse programa? Um sorteio e com brindes da Agrade e do programa para você. Para concorrer a esse brinde ou a estes brindes, você deve então ir à nossa página na internet, vejamsó.com.br, é o nosso endereço eletrônico. Vai lá, vota na enquete. Fazendo isso, o seu nome já estará na nossa base de dados para o sorteio de hoje e também do final da semana, tá bom? Deixa eu começar, já que a pergunta do tema é: quando só a esposa trabalha e o marido fica em casa com os filhos, há erro segundo a Bíblia? Já que a pergunta é segundo a Bíblia, eu vou começar com a opinião do pastor. Depois a gente vai ouvir a irmã Michele. Pastor Luiz, o senhor é casado, pastor? Sou casado há 24 anos. Tem filhos? Tenho um filho de 22 anos. E, segundo a Bíblia, há erro quando a gente inverte os papéis, como a gente está discutindo? Com certeza existe, né? Se nós analisarmos a Bíblia, desde o seu primeiro livro, que é o livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, quando Deus cria o homem, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 15, está escrito que Deus criou o homem, o colocou no jardim para lavrar. Então a gente percebe claramente nesse texto bíblico que a responsabilidade de lavrar, ou seja, trabalhar no jardim,
foi entregue ao homem e não à mulher. Quando você, após a queda, Gênesis 3:19, também tem a mesma orientação dada por Deus, né? Deus disse ao homem que com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então ali Deus também, mais uma vez, está dirigindo-se ao homem e não à mulher. E nós temos outras passagens bíblicas que falam sobre isso, né? Nós temos Moisés, que quando chamado por Deus, ele estava exercendo o seu trabalho. Eliseu, a mesma coisa, quando encontrado por Elias. Eu estava pensando sobre isso. Tem uma informação interessantíssima na Bíblia, que quando Deus foi anunciar aos pais de Sansão, né, que a esposa, a mãe de Sansão, haveria de dar à luz a ele, pois ela era estéril, Deus fez um milagre nela, ela estava em casa e o pai de Sansão estava no campo trabalhando. Então, ao longo de toda a Bíblia Sagrada, nós percebemos claramente que Deus deu ao homem esta responsabilidade e não à mulher. Tá bem. Depois a gente vai ver os desdobramentos dessa questão. Ouvi a irmã Michele Nunes, que ela é obstetriz formada. Você se formou onde, irmã? Na USP. Na USP. Ela é membro da Igreja Presbiteriana Renovada. E, na sua opinião, irmã, uma mulher como você, que tem uma profissão super especializada, fez uma universidade extremamente difícil de entrar como a USP. Não é para ficar em casa lavando roupa, é? Pois é, eu acredito que a gente tem que estabelecer o princípio. Então, qual que é o princípio? O princípio é que o homem deve exercer a liderança espiritual, a autoridade dentro da sua casa. Ele deve, sim, ser aquele que é o guardador. Eu concordo plenamente com o pastor com relação a isso. É bíblico. Então, nós temos que estabelecer esses princípios e não abrir mão deles. Assim como a mulher deve ser auxiliadora, deve ser a ajudadora e companheira desse esposo e nessa administração familiar, né? Mas também eu acredito que não há erro, havendo uma necessidade real. Esse marido, né, o homem ele deve ser o provedor da sua casa. E o provedor no sentido também, não só financeiro, né, mas espiritual, o provedor, o guardador. E numa necessidade real, ela ir trabalhar e ele ficar com os filhos, porque existe algum problema ali, ela ganha mais. Hoje a gente tem essa situação, né, de que as mulheres têm aumentado o poder aquisitivo. Então, se isso acontece, ele fica com uma forma consensual, momentânea, dentro de uma necessidade, eu acredito que não há problema, porque você não fere o princípio, desde que a mulher entenda que ela deve honrar, ela deve respeitar o seu marido como líder da sua casa, e assim não vai ferir a palavra se houver esse acordo também, né? Deixa eu ver se eu entendi a sua opinião. Sim. Você está dizendo que, biblicamente, não há erro se a mulher for ganhar o pão de cada dia, o marido ficar em casa lavando e passando roupa, cuidando dos filhos, mas ele continua mandando e ela continua obedecendo. Não, a mulher ainda é responsável também pela administração doméstica. Como assim? Posso explicar de uma maneira bem prática. Então, se a gente lá. olhar o texto de Provérbios 31, nós vamos ver o modelo. A Bíblia trabalha com modelos para nós, né? O Senhor nos dá modelo a respeito de todas as coisas, e Ele deixou um modelo de uma mulher que é uma mulher virtuosa. E a mulher virtuosa de Provérbios 31, ele vai dando várias características e definindo essa mulher, né? Se for possível, ler até alguns versos aqui, falando a respeito dela, né? Eu vou ler a partir do 11, pode? O dia que não puder ler a Bíblia no meu programa, pode tirar ele do ar, né? Então, tem dó. Então tá bom. 11. O coração do seu marido está nela confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta, mantimento a sua casa e tarefa as suas servas. Examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos.
Cinge os lombos de força e fortalece os braços, prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre mão ao aflito, ao necessitado, estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino, de púrpura e a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho e vende-os, e dá a cinta aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha o governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os filhos e chamam bem-aventurada, como também seu marido que a louva. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que tem meu Senhor, essa será louvada. Eu queria ler esse texto porque a gente vê nessa mulher, a mulher virtuosa da Bíblia, que ela é uma mulher empreendedora, é uma mulher dinâmica e é uma mulher que sai para trabalhar fora também. Ela examina a propriedade, ela compra a propriedade, ela negocia, né? A gente vê que ela, além dela comprar essa propriedade, ela também investe. Então ela sabe empreender também. E ela negocia com os mercadores. Nós vemos várias características e ela não deixa de administrar a sua casa, dar tarefas e cuidar, né, dessa dinâmica familiar. E por isso, por se submeter ao seu marido também e honrá-lo, ele é estimado, né, na sociedade, ele a louva, né? Mas, irmã, a senhora leu direito aí, irmã? Li. O primeiro versículo diz o quê? O primeiro versículo que a irmã leu. Mulher virtuosa, quem achará? Não, lê direito. O coração do seu marido está nela. Lê direito. Qual que o senhor quer? Esse aí, o verso 10 mesmo. O mulher 10. Virtuosa, quem a achará? Quem a achará? É isso que a Bíblia está falando. Isso as mulheres não existem, é isso que ele está falando. Não, é padrão. Ah, padrão. É um modelo bíblico, né? Quantas irmãs assim você conhece? Não. Quantas coisas, né? O Senhor nos dá aí modelos, que tá. né? Aí que tá. A mulher virtuosa da Bíblia é um... Nós vamos discutir aqui durante o programa se ela existe de verdade. Mas agora, voltando para a questão central do tema. Então, na sua opinião, a mulher pode ganhar o pão enquanto o marido cuida da casa? Havendo uma real necessidade nisso. Por exemplo, uma enfermidade, o marido não tem como, casos assim. E desemprego? Desemprego. Então, tá. Aí ela sai, ganha um salário bom lá, ela é obstetriz, formada na USP, então ganha um belo de um salário. O marido fica em casa, que sai mais barato do que pagar empregado e babá, né? Sim. E aí cuida dos filhos, os filhos ficam muito melhor cuidados com o pai e tal. E tá tudo certo biblicamente, se eu entendi a sua opinião, sim, desde que essa mulher não queira mandar na casa só porque é ela que está pondo dinheiro lá. É isso? Exato, também, né? A mulher não pode... O marido tem que ser consensual nesse sentido de que o marido não... Se ele se sentir humilhado e ela se sentir exaltada por isso, né? Concordo. Se colocar, né? E assumir, não, eu sou a... Eu mando aqui em casa, você... Quantas mulheres a gente ouve hoje com falta de sabedoria e falta de direção de Deus, que acabam falando, humilhando seus... Porque, eu ganho mais que você. Num caso que os dois trabalham fora. Mas ela acaba ganhando mais. Imagina se só ela trabalhar. Então. Aí ela vai mandar. Depende da esposa. Tá. A gente vai discutir tudo isso no próximo bloco, né? Antes, vamos lá para a enquete. A enquete diz assim, vejamsó.com.br é o nosso endereço eletrônico. A enquete diz assim, em sua opinião, a inversão de papéis no casamento é errada à luz das Escrituras? Essa inversão, na sua opinião, ela é errada segundo as Escrituras? Primeira resposta, sim, é errada sim, pois o homem deve ser o provedor da casa. O pastor mesmo falou, está escrito lá no jardim, depois a irmã vai ter que explicar como é que ela entende esse texto. Segunda resposta, não, pois os tempos mudaram e os papéis podem se inverter sem causar dano à família. Como a irmã acabou de explicar, e o pastor vai ter que dizer como é que ele entende Provérbios 31, 10 em diante. Né? E a terceira, que é a minha, não sei, e então, ou não concordo
Não concordo nem com sim, nem com não. Eu sou do contra. Eu voto no não sei ou nenhuma das anteriores. Votou, você pode ganhar os presentes da Agrade. O primeiro deles, olha só, é esse livro aqui, ó, prefaciado pelo pastor reverendo Augusto Nicodemos Lopes, livro do reverendo Idauro Campos, sobre os desigrejados. Um fenômeno muito novo, né, que tem assolado as igrejas brasileiras. O número de desigrejados cresce cada vez mais e o irmão Idauro faz uma análise teológica e sociológica do fenômeno. Vou mandar esse livro para a pessoa que for sorteada, né, que vai ganhar também o brinde da Agrade, que é a famosa caneca do Vejam Só e a camiseta da Agrade, a Academia Teológica da Graça de Deus. Você pode estar pensando assim, olha, puxa, como eu queria conhecer melhor a Bíblia para responder essa pergunta? Vai estudar na Agrade. Todas as filiais da Agrade têm o curso bíblico, todas elas. São mais de 600. Curso bíblico, você vai estudar a Bíblia de capa a capa. Se você quiser cursos mais sofisticados do que o bíblico, tem também, não em todas as filiais. Então você anota o telefone e amanhã, no horário comercial, você vai ligar. 0 operadora 11 3115-0819, 3115-0819, em São Paulo, liga e pergunta. Eu moro em tal lugar, onde fica a grade mais próxima? Segunda pergunta, quais são os cursos que tem lá, além do curso bíblico? E pronto. Aí você se transforma num aluno. Uma aluna vai servir melhor a Deus, vai conhecer as Escrituras e vai poder servir, né, a causa do Senhor de maneira muito mais eficiente. Tá bom? Voltamos já. Muito bom, de volta com o programa Vejam Só, que bom ter você aí, né? E a gente quer te conhecer, saber quem você é. Por isso existe o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Você vai fazer o seu autorretrato, não esqueça pessoas que assistem ao Vejam Só com você na foto. E também não esqueça de identificar cada uma delas, inclusive você também, e o lugar onde você mora. Posta tudo isso no facebook.com/programa Vejam Só e a gente vai mostrar um punhadinho por dia. E no fim do semestre vamos sortear aí um presentão para um de vocês, tá? Hoje, quem está conosco é alguém que veio lá da Paraíba, Anixon Lustosa. Ele mora em Lagoa de Roça, na Paraíba. E tá aí assistindo ao Vejam Só, como você está vendo. A segunda foto vem lá de Natal, no Rio Grande do Norte. O Leandro e a Luana. Tá aí, casalzinho jovem, também, um de cada lado meu aí, olha só. A terceira foto vem de Brusque, Santa Catarina, o diácono Emerson. Aí, diácono Emerson, Deus abençoe você. A Luciene e o Célio Matos são da capital do Rio de Janeiro, né? Casal sério, olha só, pô, também nesse horário, né? Deve ter trabalhado o dia inteiro lá no Rio. Trabalhar no Rio, bom, enfim. A foto número 5 é do pastor Cláudio Aguiar. Aí, pastor, legal, também tá aí cansado, mas não diz de onde ele é. Ô, pastor, faz outra foto aí. E diz para nós onde você mora, tá bom? E a última foto de hoje vem de Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul, a linda Sara Staller, eu acho que é assim que fala o nome dela, tá aí, né? Participaram do programa hoje, tá bom? Faz a sua foto, põe no facebook.com/programa Vejam Só, tá? E antes de começar a apertar os meus convidados de novo, se você não visitou ou se já visitou, volte a visitar o meu blog, Carla Eber, Eber Cocarelli, Cocarelli com L só, .blogspot.com.br. Lá você vai ter meus sermões em áudio, tem artigos que eu escrevo, tem notícias de esporte feitas pelo André, tem vídeos com opiniões sobre os temas aqui do programa e por aí vai, tá? Muito em breve vou começar a fazer comentários das postagens de vocês no blog. É que eu ainda não consegui lá um jeito fácil de fazer isso, tá bom? Vamos lá. Pastor Luiz Carlos Oliveira,
ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Novo Ser, e está dizendo que é errado, segundo a Bíblia, a inversão que nós estamos discutindo aqui. Quando só a esposa trabalha, o marido fica em casa com os filhos, há erro segundo a Bíblia, porque a Bíblia diz que o homem tem que ser o provedor. Como é que o senhor explica o texto que a irmã Michele Nunes, que se opõe à sua opinião, leu na Bíblia, no bloco anterior, Provérbios 31, 10 em diante, a mulher virtuosa trabalha para chuchu, providencia a renda, etc. Bom, a primeira coisa que nós precisamos de entender é que o que eu estou afirmando é que não é que seja errado a mulher trabalhar fora de casa. A mulher, ela pode sim exercer a sua profissão, como no caso da nossa irmã Michele, que é obstetriz, não há problema nenhum em relação a isso. A questão é quando os papéis são invertidos, né? Agora, quanto a esse texto que a nossa irmã Michele leu, nós temos que levar em consideração que na época em que esse texto foi escrito, né, a mulher ela não vivia nessa loucura que hoje a maioria das mulheres vivem, exercendo as suas funções fora do lar e muitas vezes esquecendo-se das suas responsabilidades familiares. E às vezes não é nem porque ela queira, é porque às vezes o tempo, as pressões do mercado de trabalho acabam fazendo com que a mulher se comporte dessa forma. Agora, o erro está quando o marido, ele permite que isso aconteça. Porque se você for olhar à luz da Bíblia Sagrada, o homem deve estar à frente. Então, o marido bíblico não deve deixar a mulher trabalhar? Não, ele pode deixá-la trabalhar. No entanto, ele deve chamar essa responsabilidade para si. Porque o que nós estamos percebendo hoje, pesquisas recentes informam que no Brasil, 38% das mulheres são as que chefiam o lar financeiramente. Está chegando a metade, né? Daqui a pouco vai ter metade. E isso é prejudicial. Isso é quando os valham. Mas o tema de hoje é mais radical. É quando só a esposa trabalha e o marido faz o papel de dona de casa. Biblicamente, o senhor sustenta que isso é errado? Errado. A não ser em casos, como a nossa irmã Michele citou, se o homem está doente ou se ele ficou desempregado. Né? Isso é durante um tempo determinado. Agora, o que nós temos percebido, por exemplo, o senhor citou na abertura da matéria, que hoje é absolutamente normal os homens levarem os filhos à escola, irem nas reuniões de pais e mestres. Mas é claro, olha... enquanto a esposa está trabalhando. Vamos pegar um exemplo concreto, tá bom? Um exemplo concreto. Tem um casal que se ama, serve a Deus e tal, tarará, só que a esposa fez uma faculdade que lhe dá uma profissão muito melhor do que o rapaz que não faculdade, ou fez uma faculdade cuja remuneração é baixa, né, e tal. Aí acontece, ou então, por exemplo, um caso concreto que eu conheço, o casal vivia muito bem, a esposa passou num concurso, numa ótima posição, trabalha para o governo, ganhando os tubos, sem receber propinoduto da Petrobras. Né? Coisa honesta, tá bom? Então tá. Ela passou no concurso, o salário dela é altíssimo e trabalha muito pouco, como todo funcionário público, eu vou apanhar daqui a pouco. Enfim, aí o que ele fez? Ele falou, bom, a minha profissão rende uma merreca perto do que ela ganha. Eu vou ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa e ela trabalha. Ele está errado? Claro que está errado. Está errado pelo seguinte, mesmo que o homem ele tenha um salário inferior ao da mulher, porque isso acontece, a responsabilidade é dele. Nós temos que analisar... Então, o que ele devia fazer? Ele devia proibir a mulher de ir? Não, ela deve continuar trabalhando. De comum acordo, ela deve continuar trabalhando. Mas ele também tem que sair para o mercado de trabalho. E quem cuida dos filhos da casa? Tem a babá. Mas não é muito pior, não é melhor o pai ficar lá com as crianças e lavar, cozinhar? Ele deve ser um péssimo cozinheiro, mas... Não, a princípio, isso parece ser uma solução. E não é? Não é uma solução. Porque com o passar do tempo, alguns problemas irão surgir. Por exemplo, o homem ele vai começar a ter um sentimento de inferioridade. Isso pode acontecer.
bom, minha esposa está lá fora trabalhando, ganhando um bom dinheiro, e eu estou aqui dentro de casa, porque eu não tive a capacidade necessária para também crescer profissionalmente e concorrer no mercado de trabalho. Então, eu vou lhe fazer uma última pergunta antes de passar a palavra para a irmã Michele. A mulher, se ela ficar em casa, cuidando da casa e dos filhos, ela não tem o direito de ter esse sentimento de inferioridade? Não, não é que ela não tenha o direito de ter esse sentimento de inferioridade. O que acontece é o seguinte, quando o homem ele trabalha fora e o salário dele é superior ao da mulher e a mulher fica em casa, isso é mais... A mulher consegue absorver isso com mais facilidade e a maioria das mulheres não se importam com isso. Tá bom. Elas não se preocupam com isso. Vamos ver se a mulher presente aqui concorda com o senhor. É assim mesmo, Michele? Eu acho que a gente não pode, como eu falei na minha primeira fala, eu não concordo com a inversão dos princípios que a palavra dá a respeito do papel da mulher e do homem. A condição dela estar trabalhando fora naquele momento não a exime, como também não exime ele das suas responsabilidades biblicamente. Tanto a mulher tem coisas que cabem a eles de exercer. Por exemplo, a gente tem problemas sérios, porque os homens acreditam, alguns homens, né, nos relacionamentos conjugais que nós aconselhamos e acompanhamos, nós vemos que eles têm dificuldade de poder ajudar e estar presente na criação dos filhos, porque é papel só da mulher. E, na verdade, a gente vê já em Deuteronômio, tantos outros textos na Bíblia mostrando que o homem deve instruir o seu filho, inculcar na cabeça dele a palavra de Deus, fazer com que ele entenda. Mas eu perguntei se a mulher, que aquilo que o pastor falou, que a mulher ela não se importa de ela ficar em casa lavando e passando. Sim. Então, isso é verdade? Na verdade, eu creio que tudo depende de como essa família se relaciona, né? Se esse homem, se a mulher está em casa, quantas casas nós temos hoje que estão assistindo e não se sentem menosprezados por estarem trabalhando em casa, né? E cuidando muito, e trabalhando muito dentro de casa. Quantas? Quantas não se sentem inferiorizadas porque tem a estrutura familiar dela é diferente. O marido, ele é o sacerdote, aquele que cuida, que guarda a sua família. Ele mantém ele se preocupa com a esposa, como o Senhor Jesus falou, né? Como a gente vê na Bíblia que o marido deve amar a esposa. Mas peraí, como Michele. Cristo amou a igreja, né? Quando Paulo vai dizendo, né? Então eu acho que eu estou no mundo errado, porque as moças que eu vejo, né? Elas querem tudo na vida, menos ficar em casa. Cuidar de filho, lavar roupa, passar, cozinhar. Mas eu conheço várias esposas que trabalham fora e que o marido também trabalha fora, mas é ele que tem que cozinhar. Ela se recusa a cozinhar. E, aliás, ele cozinha bem melhor que ela. Então, mas isso é errado. Ela se negar a fazer algo. Eu acredito que ambos eles têm que entrar em acordo, mas ela não pode se eximir por trabalhar. Igual, eu trabalhando fora, eu administro a minha casa. Nesse sentido, eu tenho que saber, eu não posso ser uma estranha. Quem que cozinha na sua casa? Sou eu. Eu não posso ser uma estranha dentro da minha casa, na ponto de não saber onde estão as coisas. Eu tenho a mulher bíblica, né? O modelo de mulher bíblica, ela sabe o que acontece. Já falei pra você que essa mulher não existe, filha. É modelo, existe. O Salomão escreveu, quem achará essa mulher? Ela não existe. É modelo, né? Nós temos que lutar por ele. Vamos supor, então tá, vou pegar teu caso específico. Sim. Eu apertei o pastor, tem que apertar você também. Tudo bem. Vamos lá. Você é obstetriz, se formou na USP, então passa num concurso, trabalhar num hospital de referência, ganhar uma fortuna incalculável, e aí o seu marido fala assim, não, vou ficar em casa tomando conta das crianças. Você fala, não, tem que ser temporário, pelo que você falou, tem que ser temporário. Então, até ele conseguir um emprego, aí ele se formou em jornalismo, tá? Aí ele consegue um emprego de repórter da revista Graça. Aí ele fala assim, Michele,
agora eu tenho um emprego aqui de R$1.800, você volta para casa porque eu vou exercer o meu papel de homem. Desiste do seu emprego aí, de 12 mil aí no hospital que você passou no concurso, que eu vou ser o sacerdote da casa. Você faz isso? Olha, eu acho que isso tudo tem que ser muito bem conversado. Tá conversado, já falei a parte do marido. O que você vai dizer para ele? Eu diria que nós temos que... Eu vou seguir a meu marido. Eu acho que as mulheres não podem perder isso, apesar da independência, de tudo que hoje tem. Eu acho que a mulher não pode ser independente. Pode perder o salário de 12 mil, mas não pode perder o... Não, eu acho que ela deve perder o salário, sim, se isso causar um problema dentro de casa. Você faria isso? Eu fiz isso. Na verdade, o que eu tenho feito hoje, eu estou realmente vivendo o ministério quase de forma integral, atendendo para não perder a prática da profissão, mas vivendo o dia a dia do ministério. Abrir mão do salário para poder viver dessa forma. Então, mas por eu posso quê? Teu marido não deixa você trabalhar? Não, ele deixa, ele incentiva. Não é o problema disso, a questão é a missão, né? Por isso que a submissão, o papel da mulher é ser auxiliadora e estar junto. É uma equipe. É uma equipe. E ela deve estar com ele, né, nesse projeto, né? E quando nós temos o entendimento de Deus, o Senhor tem um projeto para ser realizado nas nossas vidas. E o marido é o que dá a direção nisso. Então, independente... Eu só queria saber, né, qual é o projeto que Deus tem para um marido que ganha 1.800, vai, 2.000, vai. E para ele tirar a mulher que ganha 12. O senhor é a favor desse tipo de coisa? Eu sou a favor pelo seguinte, o princípio bíblico, como eu vou repetir mais uma vez, é que a liderança do homem, sobre todos do lar, aliás, sobre todos os aspectos, cabe ao homem. Claro que isso não significa dizer que a mulher está em uma posição de inferioridade em relação a ele. Mas como o senhor mesmo citou, o homem tem um emprego para ganhar R$2.000 ou R$1.800, né? Vamos baixar um pouquinho esse salário. Tá. A mulher, de repente, está ganhando R$12.000 e ele chega para ela e diz, olha, eu gostaria que a partir de hoje você ficasse em casa com os nossos filhos, porque isso eu acredito que vai fazer bem tanto para você, para os nossos filhos, para mim. Eu penso que a postura da mulher deve ser esta. Se acontecesse isso com um casal da sua igreja e a esposa viesse pedir conselhos para o senhor, o que eu faço, pastor? Eu desisto do meu emprego de 12 mil para ficar em casa? O que o senhor diria para ela? Desde que o seu marido concorde com isso... Não, ele que está pedindo. Eu diria, sim, faça isso que ele está pedindo. O senhor diria isso para a esposa? Diria. Agora, é claro que eu não iria interferir na decisão dela, porque eu acho que cada família deve buscar os seus próprios caminhos, resolver os seus próprios problemas, tomar as suas decisões de acordo com aquilo que lhe é melhor, né? Agora, só fechando essa questão da mulher trabalhar fora, eu falei da questão do sentimento de inferioridade do homem, se o senhor me permite, uma outra coisa também, que tira a autoridade do homem quando ele fica em casa e ela vai trabalhar. Porque se ela é a provedora do lar, se ela que traz o dinheiro para dentro de casa, com o passar do tempo, isso vai gerar um problema tão sério que ela vai chegar para ele e vai dizer o seguinte, o que é que você está reclamando? Quem mantém essa casa sou eu. E eu conheço casos assim. Ah, mas a mulher fala mesmo. Então isso é um problema. Eles estão competindo. E não é isso que... O casal não é para competir. Né? A competição dentro da família é um problema, porque ficam medindo forças. Então, o que eu acredito é que nós devemos cuidar para que essa questão da mulher ter um salário maior e o marido ter um salário menor, se houver se existe uma questão que fique ele se sentindo humilhado ou ela se exaltando por isso, isso é um problema. Então, isso não pode existir. Precisa ser corrigido isso. Então, nesse sentido, eu falo que a mulher ela tem que ter sabedoria para conduzir a sua casa, nesse sentido de que ela deve se submeter quando isso vai gerar um conflito. Agora, existem casos, eu conheço muitos casos que o marido
não está trabalhando e a mulher está trabalhando, mas ela honra, respeita e não fica acusando ou jogando na cara, e o marido também entende a situação. Por isso que eu falo, tem que ser muito analisado, né? Isso é pontual. Não pode, eu não abro mão de inverter as funções, inverter o princípio. O princípio não pode ser invertido, né? É honrar, é respeitar, é entender que a mulher deve sim, né? Exaltar o marido nesse sentido de honrá-lo pela liderança espiritual e sacerdócio da sua casa, né? Então, mas liderança é espiritual, não financeira. Eu acho que não está condicionado mesmo, pastor, a questão só financeira, tá bom. Como então, provedor. Então tá. O senhor você é novinha. Quantos anos você tem de casado? 8. Ah, já faz 8 anos que casou? 8. Já vai tem fazer filhos? 9. Tem uma de 1 ano. Mas eu penso o seguinte, que as próprias mulheres, elas, interiormente, elas não concordam muito com essa ideia de que ela saia para trabalhar e o marido fique em casa. Pelo seguinte, a mulher, quando ela casa-se, ela quer amparo, ela quer segurança, ela quer proteção. Agora, eu pergunto o seguinte, qual é a mulher que sente-se satisfeita, ela levantando-se às 5 horas da manhã, numa cidade louca como essa cidade de São Paulo, ela pega o ônibus cheio, ou se ela vai no seu próprio veículo, pega um trânsito, enquanto ela sabe que o marido está em casa dormindo. Mas ele vai levar os filhos para a escola. Ele vai levar os filhos. Ele vai passar roupa. Tudo bem que ele vai lavar roupa. Que ele vá passar roupa, que ele vá levar os filhos à escola, mas eu repito mais uma vez, isso vai durar pouco tempo. Por quê? Porque a mulher ela vai se decepcionar, porque a mulher, eu até faço essa pergunta à irmã Michele, a mulher em si, ela gosta daquele homem que vai à luta. Não são elas mesmas que falam que a maior luta é o trabalho de casa? Mas o trabalho de casa é um trabalho que a mulher ela já cresce sabendo que é ela que vai fazer. Que é ela que vai cuidar disso. Isso não é machismo, não? Então. Que é ela que vai cuidar você disso. Você cresceu pensando no tanque que você ia encarar? Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio. Não pode nem pro machismo nem pro feminismo, né? O Senhor nos chama para ter equilíbrio. Então... Alguém tem que lavar a roupa, irmã. Com certeza. Eu acho que não é pecado o homem trocar uma fralda, lavar uma roupa ou fazer uma comida. Isso tira a masculinidade ou deixa ele inferiorizado na sua hombridade? Eu diria que não, mas o pastor está levantando uma bandeira que eu queria seu comentário feminino. Okay. A esposa não olha com certo desdém para o marido que age assim? Depende da postura desse marido. Se ele se coloca mesmo, ele está falando a respeito de segurança, de guardar, de amparo. A mulher precisa sentir sim que ele pode dar segurança para ela, mas nem sempre a segurança que ela precisa está ligada a finanças. A gente tem tantas situações. Eu tenho um caso específico que o marido trabalha, ele ganha muito e ele traz toda a provisão financeira para casa, mas todo o resto fica esquecido, porque os filhos ficam perdidos, porque ela está em casa, ela está trabalhando, está cuidando só dos filhos, mas só que ele foca só nas finanças, sendo que a provisão que o Senhor chama também o marido para ter, ao meu ver, não é só uma provisão financeira, é uma provisão que estende-se por todos os lados, e assim, guardar a família não é só guardar a família de faltar feijão dentro de casa. É guardar a família de você ter um filho que vai se envolver com drogas ou um filho que está se colocando em risco. E às vezes tem casais, famílias que vivem em locais que são locais de risco também. E deixar a mulher sozinha com os filhos talvez seja um risco maior do que ele ficar e ela for embora. Né? Você quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, nós os homens saímos para o mercado de trabalho, chegamos em casa no período noturno. A maioria dos homens, eles tomam o seu banho, colocam o seu chinelinho e vão assistir o jornal.
depois vão dormir. A mulher, quando ela exerce funções fora de casa, o que acontece? Jornada dupla. Ela tem jornada dupla. Isso vai trazer problema para dentro do casamento. Por isso que resolve muito mais se não tiver, ninguém tiver jornada dupla. Ele trabalha em casa, fazendo tudo para ela não ter que fazer. Quando ela chega do serviço, eles jantam juntos, assistem o jornal juntos e vão dormir juntos. Não é assim que a Bíblia manda? Não, mas dificilmente a mulher ela vai aceitar, dificilmente a mulher vai aceitar. Por quê? Dela chegar em casa... E tá tudo pronto, ela não vai aceitar? Ela sempre vai arrumar alguma coisa para fazer. Ela sempre... O senhor tem uma imagem das mulheres. Não, porque a mulher é o instinto da mulher. Como ela leu ali em Provérbios, capítulo de número 31, a mulher, ela cuida da casa. Então, ela, ao chegar em casa, ela vai observar uma roupa que tem para lavar. Mesmo que o marido tenha já feito isso, mas alguma coisa, ou passado, alguma coisa ela vai descobrir nas prendas domésticas que ela precisa fazer. Aí isso vai afetar o desempenho sexual da mulher, porque ela está cansada, ela trabalha... Bom, tá, tudo bem, não tem problema. No próximo bloco, eu vou ler as opiniões colocadas no site, a gente vai ouvir também as entrevistas que a nossa repórter fez e eu queria fazer uma pergunta em cima daquilo que a irmã Michele acabou de fazer. Já vou deixar a pergunta aqui, vocês respondem na volta, tudo bem? A pergunta: não é muito melhor, diante de um mundo super violento e perigoso que a gente tem, se o marido não tem um bom emprego, ele fica em casa cuidando dos filhos? Por exemplo, ele vai jogar videogame com os filhos. Né? Ele vai fazer o sacrifício de jogar videogame com os filhos e evita os filhos se envolverem com uma amizade ruim, de se envolver com droga, com prostituição, com pornografia. O que é que tem de errado nisso? A gente volta já. Nós amamos. Bom, antes de entrar nas opiniões do site, não é muito melhor se o homem fica em casa tomando conta dos filhos, não vai ficar na mão de babá, as crianças não vão correr o risco de ser espancadas, porque o que tem de cuidador que espanca é brincadeira, né? Além do fato de que é caro, aí se você não registrar em carteira, depois a pessoa te processa trabalhista, você vai ter que pagar tudo de novo. Enfim, fica o pai, ele dá uma boa educação, joga videogame com as crianças e é um sacrifício para ele jogar o videogame, lógico. Né? E evita dos filhos se envolverem com más companhias. O senhor, por exemplo, o que o senhor acha? Eu acho que mesmo assim está errado. Mesmo assim está errado, pelo seguinte... O senhor é do contra mesmo? Não, sou do contra. Eu sou do contra pelo seguinte, porque o marido, ele tem que preservar a sua mulher. Tem que preservar. E não é justo o homem, ele ficar em casa, porque apesar de nós termos consciência que os trabalhos domésticos são duríssimos, são repetitivos, mas nada se compara à brutalidade do meu trabalho. Então eu penso que o homem é que tem que enfrentar isso, dizer, não, eu vou ser o provedor do lar, deixar a minha esposa decidir por si mesma se quer ou não trabalhar, eu não vou forçar a situação. É lógico que, analisando essa questão do homem cuidar, para os filhos não irem para a rua, não se envolver com más companhias, isso é muito importante. Mas existem outros meios para se fazer isso, sem que seja necessário que o homem fique em casa e a mulher vai trabalhar. Porque tem uma coisa muito importante também com relação aos filhos, que nós precisamos de pensar. Por exemplo, o menino. O menino, ele cresce vendo o pai em casa e a mãe trabalhando fora. Vai haver uma distorção nas responsabilidades desse menino. Ele logo não vai se interessar pela vida profissional, porque pode ser que gere nele também essa expectativa de que ele case-se e venha a ter o mesmo ritmo de vida que os seus pais, né? Não é incomum hoje, irmã Michele, aliás, é muito comum e cada vez mais comum, você encontrar, sobretudo na igreja, onde, por exemplo, as pessoas querem andar de acordo com a palavra, certo? Certo. Então tá, então
não vão ter vida sexual se forem solteiras. Elas se casam. Para arranjar um homem para casar, não é fácil, nem no mundo, imagina na igreja. E aí, muitas vezes, os homens disponíveis são de bom caráter, mas não têm uma qualificação profissional grande porque não puderam estudar tanto quanto as mulheres. É muito comum hoje você ter doutor, pós-graduação, casadas com pessoas de origem mais simples. Sim. Isso é normal. Sim, certo? eu tenho mestrado também, né? Então, olha aí, ó, o caso aqui, ó, o caso aqui. Então, tá aí. Aí você fez mestrado e tal, né? E qual seria o pecado de você que se preparou muito melhor, de poder ir trabalhar por exemplo, você é obstetriz. Sim. Então você vai trabalhar num hospital, cercada de pessoas, de técnicos, assistentes, enfermeiras, você tem posição de comando, num ambiente com ar-condicionado e tal, né? Não é muito melhor do que ficar em casa enfrentando o tanque de lavar roupa? Então, até o pastor tinha falado a respeito disso, né? Da questão que se a mulher trabalha fora, ela vai ficar cansada e vai ser difícil depois em casa e até pode prejudicar outras áreas da vida íntima do casal. Na verdade, o trabalho em casa é um trabalho árduo, é um trabalho que tem muito que ser feito e que vai ficar cansada de qualquer forma. Na minha profissão mesmo, não é um problema, algo penoso, né? Até porque quem faz a força é a mãe, né? Que tem que dar a luz. O pastor até comentou, né? Com certeza, o trabalho penoso de a mulher sair e tal. Não é penoso, para mim é super gratificante. Eu fiz porque é gratificante essa questão Essas moças de hoje não são as iguais. De amparar, né? De estar ali presente num momento tão especial da vida da mulher e da família. Então, para mim, não é penoso nesse sentido. Tem as horas, você faz, às vezes, plantão, você fica madrugada, mas não como algo penoso, no meu caso. Então, eu acho um pouco complicado você falar também que a mulher, estando em casa, ela não vai ter trabalho ou o trabalho dela vai ser menor do que estando fora. Eu estou te perguntando isso porque o pastor falou assim, não, a obrigação do homem é resguardar a mulher. E é mesmo. Sim. Mas mantendo ela em casa junto do tanque de roupa, guardando? Então, exato. Eu acho que tudo tem que ser avaliado eu não concordo muito com essa situação. Não, o que eu quero deixar bem claro é que eu não sou contra a mulher exercer a sua profissão secularmente. Não é isso que eu estou querendo dizer. Desde que o marido também tenha uma profissão. Desde que o marido também tenha. Desde que o marido também tenha. Quer dizer que o marido que fica em casa, na opinião do senhor, é vagabundo? Não, não é. Ele não é. Não estou dizendo que ele é vagabundo. Né? Não estou dizendo que ele é vagabundo. Eu estou dizendo que há uma inversão de papéis. Exato, é isso que nós estamos perguntando. Por exemplo, vamos pensar. Você é um pai e você tem uma menina. Então, a mãe sai para trabalhar e o pai fica cuidando dessa menina. Essa menina ela vai crescendo, vai se tornar uma adolescente, vai se tornar mocinha. Vão começar a acontecer as mudanças corporais, as mudanças no organismo. Ela não vai perguntar isso ao pai. E dificilmente ela Mas ela continua tendo mãe. Mas ela continua tendo mãe, mas o contato com essa mãe vai ser muito pequeno diante das necessidades que existem. Por isso que às vezes acontece do homem se eximir de algumas questões com os filhos, porque eu estou muito cansado, eu trabalhei fora e quando eu chego em casa não dá para eu sentar com meu filho para fazer lição, porque amanhã eu vou acordar cedo no outro dia. E aí acaba acontecendo um problema, porque o filho também não tem referência do pai. A referência do pai é só que eu saio e fico longe. Isso também causa um problema na vida do filho. Isso também causa um problema até psicológico, muitas vezes, pela ausência. Né? Porque se é uma coisa que o filho gosta de fazer, é lição de casa. Né? Você não tem filho ainda na escola, não, né? Na escola ainda não. Mas com certeza é uma coisa que você precisa incentivar. Você precisa estar em cima. Tá. Você precisa estar em cima ali, cobrando, né? É isso que precisa ser Aí tanto feito. faz seu pai ou a mãe que fica ali, porque... Não, mas o pai precisa estar presente também na educação. A sua mãe deve estar presente? Não, o pai precisa estar presente, a mãe também precisa estar presente, mas isso também é uma questão cultural. Não só uma questão bíblica, mas também uma questão cultural, de que a presença da mulher dentro de casa, no dia a dia com os filhos, dá uma estrutura melhor à família. Tanto é que no texto que a senhora leu aí
em Provérbios, capítulo de número 31, está escrito que os cuidados em relação aos filhos cabe a quem? A mulher. Não que o homem não deva participar, mas na criação, nesse na texto formação. fala que a mulher deve, e também a gente vê outros textos que falam que o homem deve direcionar. Salmo 127, quem que dá, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. Na mão do valente. Na mão do valente. Então o homem também, ele direciona, ele tem que, em Deuteronômio 6, a gente vê essa questão inculcarás e assim vai fazer. O homem vai dar o exemplo, vai dar o modelo, né? Mas só fechando essa questão que eu estou comentando, por exemplo, o menino andando, isso é estatístico, isso nós vemos nas reportagens na televisão, o menino andando dentro de casa, às vezes de roupas íntimas, né? Dificilmente há problemas de abuso, ou não ocorre, é raro da mãe abusar sexualmente de um filho. Agora, a menina que cresce ali com o pai, andando, ela vai ficando mocinha, andando de roupas íntimas dentro de casa, nós percebemos claramente isso, nós vemos nos noticiários que isso acontece. Mas por quê? Por causa dessa proximidade excessiva que existe. Credo, mas aí há uma deturpação, porque a gente está falando de uma família o quê? Cristã, que vai prezar pelos valores. Eu acho que se o pai começar a olhar sexualmente para a filha, isso daí já tem corrompeu. Isso daí não é um modelo. Né? Deixa eu ver aqui as opiniões dos convidados, senão eles não falam, né? Éder de Joinville, Santa Catarina. Ele diz que há erro sim. Provérbios 6,6 diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e você sabe. 2 Tessalonicenses 3,10. Porque quando ainda estávamos convosco, diz Paulo, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Mas, por outro lado, há erro na mulher preguiçosa, não é virtuosa. A não ser o que aconteceu, imprevisto, de desemprego, incapacidade. A mulher pode trabalhar para ajudar, mas não ser a única fonte. A mulher pode trabalhar fora se quiser. Alguns maridos escravizam suas mulheres para trabalhar fora e não ajudam elas nem sequer para lavar uma louça. Também é bom priorizar o cuidado com os filhos e não deixar a terceiros quando eles são pequenos. Nesse contexto, a educação é mais importante do que o dinheiro e só o pai trabalhando é o suficiente. Pô, legal. A gente podia pautar um tema aí. Anotem aí, pessoal. Minha sugestão, hein? Quando o filho nasce, a mulher deve desistir do emprego para cuidar, pelo menos por alguns anos, desse filho. Você é a favor disso? Não acho problema nisso. Não, você não entendeu a minha pergunta. Quando nasceu o seu menino ou menina? Menina. Quando nasceu a sua filha, você parou de trabalhar? Na verdade... Fora da licença maternidade, é lógico, né? Não, eu já estava num outro processo, né? Eu faço atendimento, só que eu estou no ministério, então eu continuo. Você não tem um emprego formal? Não, você um plantonista, alguma coisa assim, não estou, né? Eu faço atendimento, então eu consigo trabalhar meu horário, mas eu acho que há necessidade de um cuidado, A mãe deve desistir do emprego por alguns anos para cuidar do filho pequeno? Sim, se ela não tiver... Não tiver o quê? Porque se eles tiverem dificuldade financeira, não vai ter como essa mãe largar o emprego também. O ideal é isso. O ideal é que a mulher vá mesmo. Eu acho que o ideal é que a mulher esteja com essa criança. Porque o filho é muito mais... né, é muito importante para o filho, sim. Muito bem. Walter Cardoso, ele mora em Carapicuíba, São Paulo. Essa pergunta é muito difícil de comentar, mas a rigor a verdade é que a mulher trabalhar e o homem ficar em casa é totalmente contra as escrituras. Mas, porém, devemos lembrar que estamos em um mundo em que muitas vezes somos forçados a agir conforme as dificuldades que encontramos, mesmo que isso não seja o ideal bíblico. Vejamos, por exemplo, se nosso país declarar guerra a outro país, quais seriam as opções de um cristão? Ele poderia declinar dessa convocação, deixando essa responsabilidade de defender a nação na mão dos incrédulos, alegando que a Bíblia é contra tirar a vida de alguém? Temos que entender que muitas vezes somos forçados a fazer coisas que não queremos fazer, deixando que o julgamento dessas ações fiquem nas mãos de Deus, o qual pode compreender, e aí acabou o espaço do Walter no e-mail dele, né?
Jairo de Lima Alves, de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Nos dias atuais é comum a inversão de papéis entre os cônjuges. O marido pode perfeitamente auxiliar a esposa nos afazeres de casa, bem como a mulher trabalhar fora, provendo o necessário para a família, desde que ambos estejam combinados nas tarefas. Toda a inversão torna-se possível. Ataíde Ferreira Santos, de Nossa Senhora do Socorro, lá em Sergipe. Não tem erro nenhum a inversão de papéis no mundo que vivemos com tanta falta de emprego. Se o homem está desempregado e a sua esposa trabalha, nada mais justo do que ela arcar com as despesas da casa. A própria Bíblia diz que o homem e sua esposa é um só corpo. Errado é o casamento de pessoas do mesmo sexo. A paz do Senhor para todos. O pessoal arranja um jeito de cutucar, né? Deixa eu perguntar um negócio. Pastor, temporariamente o cara está desempregado, a esposa tem um ótimo emprego, o senhor já falou que ela tem que desistir do emprego se ele arranjar um emprego, mas ele está desempregado, aí ela é que sustenta a casa, certo? Com um ótimo salário, mas é ele que manda, não ela. Na verdade, veja bem, deixa eu esclarecer um ponto aqui, vou repetir novamente, não sou contra a mulher trabalhar fora, não sou contra, não vejo nenhum impedimento bíblico em que os dois trabalhem fora. A questão é a seguinte, se é correto a mulher trabalhar e o homem ficar em casa. É nesse aspecto que eu condeno. Tá. Agora, a pergunta que o senhor me fez... Nesse caso, quando o homem fica em casa porque está desempregado, ele cuida de tudo da casa e ela trabalha fora ganhando um ótimo salário, mas quem manda é ele, mesmo ela ganhando muito. Não é a questão de mandar. Eu acho que na instituição do casamento, a Bíblia é claríssima, né? Falhei uma adjutora. Alguém que esteja ali do lado dela. Por exemplo, lá na minha casa, não existe essa questão que quem manda mais, se sou eu ou se é a minha esposa. Muito embora eu entenda que Deus colocou o homem como cabeça do lar. Mas para que a família ela possa ir bem, o casal tem que dar no mesmo compasso, em concordância. Dar no mesmo compasso de que jeito? Um tem que mandar, a cabeça é um só. Sim, eu acho que o poder de decisão cabe mais ao homem, mas em comum acordo com a sua esposa. Porque comum não adianta... acordo significa o quê? Um dos dois tem que ceder. Porque quem que cede? Bom, vai ser... quem é que cede? Bom, aí tem que fazer o seguinte, analisar a situação, inteligentemente analisar a situação, né? Ver qual dos dois está sendo mais coerente na sua opinião. Por exemplo, o casal quer comprar um veículo. E o homem, o senhor sabe que todo homem gosta de carro, né? O homem é apaixonado por carro. Sim. E o homem quer comprar esse veículo. Só que a esposa chama ele à realidade. Diz, agora não é possível comprar, nós temos outras dívidas para serem pagas. E o homem, se ele for inteligente, ele vai ceder. Ele vai dizer, não, realmente, você tem razão. Agora mas não aí é o momento ela não vai de falar comprar. assim, ela vai falar, quem ganha o dinheiro sou eu, então quem vai decidir isso? No caso dela trabalhar? Aí mas não é a mulher nasce um novo problema. A mulher não tem que ser submissa ao marido, mas mesmo quando ela ganha? Isso, ela está errada. Ela está errada, ela não está sendo submissa. Eu acho que quando ela mesmo que ela ganhe, ela tem que se colocar. O marido, ele vai dar direção, isso não pode ser perdido. Mas não vai ter problema se ela se colocar dessa forma. O marido se é o colocar cabeça. De que forma, irmã? Entendendo que o homem é o cabeça do lar. Ele é o cabeça, se ele der a cabeçada, a cabeça é dele e acabou, certo? Eles conversaram, igual o pastor falou, eles conversaram. Por exemplo, eu e meu esposo, aí eu dou as sugestões para ele a respeito do carro. Olha, realmente não dá, tal. E aí ele decide a fazer, eu vou criar um problema dentro disso? Não, eu entendo a minha posição também como esposa. Que é de submissão. Isso. Obediência. O problema é opressão. Eu não falei opressão, você que falou. O problema não é essa questão mesmo de se colocar. Eu acho que o que acontece que as mulheres têm dificuldade com a palavra até submissão é entendendo que ela vai ser diminuída e que vai ter uma opressão, porque muitos homens aconteceram isso é o que falo, isso é o que falo, mas na verdade não é nada disso. A verdade verdadeira é a seguinte, tem hora em que ele fala A e ela fala Z. Sim. Certo? Certo.
Não tem acordo, não tem, como o senhor está querendo puxar aí, não, vamos analisar aí, só se tiver uma mediação. Um terceiro indivíduo vai ouvir os dois e ponderar. Ele fala A, ela fala Z. Nessas circunstâncias, biblicamente, vale a palavra de quem? Do marido. Do marido. Então, ela vai ter que ceder. Ela vai ter que ceder. E aí ceder. Por que eu tenho que ceder? Só porque Paulo escreveu lá? Não, mas aí é errado. O que eu defendo aqui não é isso. Eu falei desde o princípio que o princípio deve ser mantido e guardado. Mulheres não façam isso. Por exemplo, nessa questão da mulher trabalhar fora, eu já ouvi isso, e o homem ficar em casa, e ela assumir as responsabilidades familiares financeiras. Eu já ouvi mais de uma vez mulheres dizerem o seguinte: a qualquer momento eu vou mandar esse indivíduo embora. Claro. Porque eu não dependo dele financeiramente. Mas nem a mulher sobreviver. que depende, ela quer mandar o cara embora, ela manda. Imagina se ela for atrás. Isso não está condicionado. Não está condicionado a uma coisa ou outra. Mas o senhor concorda comigo que se o homem, por exemplo, ele abre essa brecha de que a mulher percebe que ele nada faz... Não, o marido é diferente. É diferente. Ele está em casa preguiçoso, não tem um propósito dele estar tomando aquela... Aí eu não concordo com você. Aí isso é pecado. Ela casou com ele, ela não sabia disso? O quê? Que ele é preguiçoso? Que ele era preguiçoso? Não, aí é outro caso. Não é outro caso, não. Ela sabia, ela não quis acreditar, não quis ver. Então, agora mas aí aguenta. Ela vai ter que aguentar. É lógico. Com certeza. Ela casou. Eu duvido que o cara, um preguiçoso desse nível, sim, que se recuse a trabalhar, e só depois que casou. Então, exatamente. Por isso que tem que abrir o se for, olho. E vou dizer mais uma coisa, eu tenho que chamar as reportagens. E se for isso, se o cara se mostrar, ela anula o casamento, não é divórcio, não. Ela entra na justiça e anula o casamento por ter sido enganada. É o mesmo caso do estelionato, 171. Ela anula, o casamento é nulo de pleno direito porque ela não se casou, o cara a enganou para casar. Sabia disso? Anula. Eu já vi casos assim. A nossa repórter apurou. Você acha certo a esposa trabalhar fora e o marido ficar em casa cuidando dos filhos? Depende. É muitos casos. As pessoas têm a sua vida. Cada um tem a sua vida, a sua maneira de viver. Então, eu não posso achar certo ou errado, porque cada um tem a sua maneira de viver, a sua precisão e o seu trabalho. Eu não posso opinar por mim, falar por mim o que outros possam sentir ou viver. Eu acho que tem que ser direitos iguais. Se a mulher está trabalhando, ela ganha mais do que o marido, ela pode sim trabalhar e o marido pode cuidar da casa, por que não? Hoje em dia não é direitos iguais entre os homens e as mulheres, então para mim é normal, entendeu? Para mim é super normal a mulher trabalhar, o homem trabalhar, o importante é cuidar da casa bem e cuidar dos filhos, entendeu? Não se importa se é a mulher que está cuidando ou se é o homem que está cuidando. O marido tem que trabalhar e ela tem que fazer as coisas de casa. Também não. Acho errado. Você é mais tradicional? Os dois têm que trabalhar, eu acho. Os dois trabalham e põem as crianças na creche. Aí é melhor. Isso é relativo. Eu conheço pessoas que trabalham, que estão dentro de casa e a mulher está trabalhando fora. Hoje tem serviços que você pode trabalhar em casa também. Você pode também trabalhar tanto no serviço, como você pode trabalhar na própria casa, tá trabalhando um serviço em casa. Eu acho que isso assim pode acontecer. Tem fatos que acontecem que o homem está desempregado, às vezes cuida das crianças, da casa, a mulher está trabalhando fora. Eu acho normal, porque os dois entram em um acordo, sim, acho normal. Tanto a mulher quanto o homem, sim, normal. Eu não digo que é certo ou que é errado, depende do casal. Eu acho assim, se ela tiver condições de ganho, de ter remuneração melhor do que o marido, eu acho que vale a pena ela sair, o marido fica em casa, isso é natural nos dias de hoje. Uai, eu fico em casa administrando dinheiro, tá certo. Luiz Lima, da capital paulista, tá errado. Os filhos são mais apegados à mãe do que ao pai. Vejam que a mãe gesta o filho 9 meses antes dele nascer e depois amamenta por um bom tempo. Enquanto isso, o marido trabalha e deve continuar assim. Imagine só, a mulher grávida trabalhando e o vagabundão em casa. Isso é o problema dele ser preguiçoso, é pecado. Felipe, de São Paulo. Desde a reforma protestante, os valores vêm mudando, indo rumo ao abismo.
devido ao orgulho de não querer ser submisso à Igreja de Cristo. Meu Deus do céu, agora Lutero vai ser culpado disso também. Ô Felipe, tenha santa paciência, irmão. Ô louco. Bela Biondi, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não saberia dizer conforme o que se chama de texto sagrado dos cristãos atuais. Boa pergunta. Todavia, não é o que é natural em todas as sociedades primitivas que têm o conhecimento. Inclusive, há um livro atual falando sobre o aprendizado do bem e do mal se dando durante a gestação. E vários estudos desde a década de 50 mostram o papel da ligação afetiva e mental da mãe influindo na formação do ser humano e nos mamíferos de modo geral. Em conversas com amigos, os mais sinceros afirmam que aprenderam a amar os filhos após o nascimento. Assim, para concluir rapidamente, diria que o amor é sempre um acerto, não importa de quem vier. Uau! Então esse negócio de amor de mãe, que vem o Dia das Mães aí, não é bem assim? Não, a mãe da natureza, ela ser mais... a mulher é mais sensível, ela é mais intuitiva. Não é o que a Bela Biondi está falando aqui, hein? A mulher é assim. Mas ela quis dizer que o homem também pode dar esse amor pro seu filho, e é isso mesmo, né? Tá bom. Todo mundo pode amar e cuidar e deve fazer isso, né? Bom, vamos lá. Eu estive aqui com a Michele Nunes, que é obstetriz e membro da Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, e o pastor Luiz Carlos de Oliveira, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Novo Ser. Ambos os irmãos estão à disposição de vocês pelo site vejamsopelo.com.br, na aba Convidados. Lá você encontra o contato deles para tirar dúvidas, convidar para fazer palestra, né, encaminhar e-mails e por aí vai, tá bom? Vamos ver quem vai ganhar o brinde da Agrade. Wanderson Monteiro, do Rio de Janeiro. Valeu, Wanderson. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos veremos no próximo Vejam Só.